O trem e o circo. Viajar num trem veloz, levando um circo a bordo, é viver uma fantasia. O fascínio das ferrovias, combinado com a magia do circo, cria um maravilhoso espetáculo ambulante. There is a magical connection between the circus and the railroad. Trains infer travel from afar, things coming from out of your own little universe to come and visit you, to come and see you. And the circus is one of those things that also brought things from afar. People and extraordinary talents from distant countries and foreign cultures. When you blend the two together, you get this kind of a magical mix of this magic city that's going to appear for one day only. And it's arriving by train, and it leaves by train. Alguns já sabem que o trem do circo é muito diferente de qualquer outro. We're not your business as usual train departing the yard. We're the circus train. We've got animals, we've got people, we've got equipment, and the railroads look upon that as something that they really have to treat specially. They have to possibly call extra crews for us, extra personnel to handle this train. So the railroads don't treat us like a regular train. They treat us like the special train that we are. Na sua época de ouro, o trem circense evocava imagens de uma vida nômade acessível a poucos. The people really looked at us with great admiration, and I think a lot of them thought, God, I'd love to get on that train and go off with them, run away with the circus. A ideia de transportar um circo de trem parece razoável hoje, mas era uma aventura arriscada no século XIX. Os circos surgiram na Inglaterra e foram levados aos Estados Unidos no final do século XIX. O público se divertia com cavalgadas, acrobacias e as brincadeiras dos palhaços. Os primeiros circos se apresentavam em teatros de madeira. Os artistas ficavam numa mesma cidade várias semanas. Mas em 1825, tudo mudou. Os donos de circos queriam atingir mais gente e começaram a se apresentar em tendas portáteis. Assim o circo podia se apresentar, levantar acampamento e seguir para a próxima cidade. Para levar a lona, estacas e outros equipamentos, os trens começaram a usar carroças. Era o começo do circo itinerante, o que era bom para o público, mas não para os empregados. It was all drawn by horses. It all moved over a road which varied in condition from fairly good to awful quagmires, where movement was almost impossible. And the speed of movement could only be that a horse could travel, a walking horse, and that was like 5 miles per hour. These shows that traveled over the country were derogatorily referred to as mud shows, because oftentimes that's what they encountered, seas of mud as they traveled from one site to another. As one would watch these groups of wagons and animals and people across the countryside, it almost gave the feeling of watching a train with all the elements connected together, one following another, trying to find out which is the best way to the next city. Enquanto os circos mambembes procuravam novos públicos, as ferrovias começavam a se expandir. Em 1850, as ferrovias já haviam alcançado o oeste do rio Mississippi. A possibilidade de viajar grandes distâncias chamou a atenção dos circos. Viajar de trem era mais rápido do que a procissão de carroças por estradas enlameadas. Mas os primeiros trens não podiam transportar um circo inteiro. Para viajar de trem, o circo precisava se desfazer de algo. In the 1850s and 1860s, when circuses used railroads on a limited basis, oftentimes they found out that the only way they could do it was to eliminate their menagerie, their sideshow, and the daily street parade, things that people had become accustomed to seeing as part of their circus experience. Because of these reduced elements,
other showmen would refer to these railroad transported shows in a derogatory fashion as railroad shows, because it suggested that they weren't a complete circus. Mas havia bons motivos para usar o trem. Os artistas e animais não só chegavam ao destino mais rápido, como também descansavam ao longo da viagem noturna. Em 1856, o circo Spalding and Rogers foi o primeiro a mandar fazer vagões especialmente para suas necessidades. Gilbert Spalding queria vagões que viajassem sobre trilhos e estradas. O circo ia de trem até onde os trilhos chegavam e fazia o resto do percurso sobre rodas. Mas como os vagões muitas vezes atolavam na lama, Spalding foi obrigado a desistir da experiência e voltar para as tradicionais carroças. Enquanto os trens procuravam uma solução, um encontro de ferrovias mudou para sempre a face do país. Em 10 de maio de 1869, a primeira ferrovia transcontinental uniu seus trilhos em Promontory, Utah. A ligação possibilitou a viagem de uma costa a outra. Shortly after the completion of the Transcontinental Railroad in 1869, Wisconsin circus man Dan Costello put his circus on a train and took it all the way to the West Coast. It really is an example of how pioneering circus men were in their marketing and business efforts. Here we have the railroad just barely completed and already a showman is on the tracks, taking his show to places where one had never gone before. It gives you some idea of the entrepreneurial spirit of these early showmen. Depois de viajar até o Oceano Pacífico, o Circo de Castelo enfrentou as mesmas barreiras que outros circos que viajavam de trem. Mal sabia ele que, junto com um ambicioso empresário chamado P.T. Barnum, estava prestes a iniciar-se uma aventura que revolucionaria a indústria do circo. Em poucos anos, o maior show da Terra se tornou um grande show ambulante, que viajava por todas as cidades de trem. Voltamos a apresentar Em 1869, quando o circo de Dan Costello fez sua viagem até a costa oeste, havia um acordo entre os donos de circo. Aonde quer que as ferrovias fossem, os circos iriam junto. Mas o custo de operação continuava alto e a inconstância dos trens continuava sendo um grande obstáculo. One has to bear in mind that in the middle of the 19th century, the railroads did not reach everywhere in America. Not only that, but there were a multitude of different gauges throughout the various areas of the country. That meant that if you had your own string of railroad cars, you could not readily travel necessarily from one railroad to another. Even within the same community, it might be served by several railroads, but they might not connect with one another. Na década de 1870, as ferrovias americanas foram padronizadas. O circo se aproveitou dessa melhoria. Depois de sua grande viagem até a Califórnia, Dan Costello embarcou em outra aventura. Associou-se a William Cameron Coop para criar um novo circo. Coop fora gerente de circo durante mais de 20 anos. Juntos decidiram que, para vencer, precisavam de um nome famoso para o circo, que chamasse bastante atenção. Procuraram o homem de espetáculos mais famoso da época, um agente chamado P.T. Barnum. Barnum was one of the most extraordinary people that this nation has ever known. He gets, I think, a bit of a bad rap from all of this talk about he was a humbug and a sucker's born every minute. I guess if Barnum were alive in the 1950s and 60s, he would probably have been the man who promoted Elvis Presley and the Beatles.
Na década de 1840, Barnum entrou no show business, dando aulas e demonstrações sobre curiosidades grotescas no American Museum de Nova York. Por 25 cents, Barnum apresentava mulheres barbadas, engolidores de espada e gigantes. Em 1842, Barnum descobriu um anão de 5 anos chamado Charles Stratton. Mudou o nome do garoto para General Tom Thumb e excursionou com ele. Imitações de gente famosa, como Napoleão, tornaram Tom um grande astro e enriqueceram P.T. Barnum. Quando Costello e Coop falaram do novo circo para Barnum, este tinha 60 anos. Já tinha ganho e perdido várias fortunas e estava praticamente aposentado. Mas sendo um investidor astuto, Barnum gostou da ideia de um circo itinerante. Juntos, os três investiram $100 mil e as carroças do Circo Mundial de Barnum começaram a circular. Os lucros durante o primeiro ano do circo foram enormes. Obteve uma soma que equivaleria a $6 milhões hoje. Apesar do sucesso, Costello, Coop e Barnum estavam impacientes com a lentidão da viagem por estradas. O circo era obrigado a se apresentar em cidades pequenas e assim obter menos lucros. Em 1872, tomaram uma decisão que mudaria para sempre a vida circense. O circo deles se deslocaria apenas de trem. When Barnum, Coop, and Costello put together that very first circus train in 1872, they really set the stage for the railroad circus of the next 80 years. O trem tinha quase 70 vagões. Tudo foi planejado para facilitar a viagem do circo. Os cavalos eram transportados em vagões estofados, com baias individuais. Os vagões para elefantes tinham janelas pequenas, porque esses animais são mais sensíveis ao frio. Os vagões de passageiros comprados das ferrovias eram transformados em vagões-leito para os empregados. Os trabalhadores dormiam em beliches de 3 andares a cada lado do corredor, mas poucos reclamavam. Era muito melhor do que não dormir nada quando viajavam de carroça. O circo também comprou vagões plataforma longos que transportavam vagões comuns. Levavam bagagem ou eram decorados para os desfiles do circo. Embora o circo tivesse o nome de P.T. Barnum, foi W.C. Coop que criou o revolucionário sistema de carga e descarga, que tornou viável a operação do trem. Para acabar com as confusões, cada trabalhador tinha uma função específica, uma novidade no circo. Coop retirou as rodas do freio de mão do alto dos vagões plataforma. Assim, os trabalhadores e os vagões podiam andar sobre eles sem empecilhos. Finalmente, reorganizou o modo de carregar e descarregar os vagões. Até 1872, os vagões eram manobrados sobre os vagões plataforma a partir dos lados. W.C. Coop revolucionou a indústria com pranchas que ligavam um vagão plataforma a outro. W.C. Coop, in 1872, was the innovator of the modern circus train regarding loading the wagons onto the flat cars. He had the foresight to envision loading these flat cars from one end and crossing the wagons from one flat car to the other using crossover plates. And that innovation was brand new in its time, and it's still the way we load the circus train today. Agora o Circo Mundial de Barnum podia avançar até mais de 150 quilômetros durante a noite. A iniciativa de Coop, Barnes e Costello, além de revolucionar o transporte dos circos, mudou radicalmente a imagem que o povo fazia do circo.
The term railroad circus had been used in a derogatory fashion because it meant a reduced size and scope circus, a circus without a sideshow, a menagerie, or a daily street parade. But this 1872 Barnum show caused a change in the meaning of the term railroad circus. It meant that you were going to have a full day's experience, from being able to watch the show arrive and unload to being inside the big top when they put on the show. It meant that this was the grandest form, the ultimate flowering of the circus in America. As críticas nos jornais sobre o novo circo de Barnum foram unânimes. Eles mostraram que o circo itinerante pode ser um grande espetáculo e funcionar harmoniosamente. O público não está mais interessado em ver espetáculos pequenos. Do jornal St. Louis Republican, 1872. A idade de ouro do trem itinerante começara. Em 1885, 14 circos completos viajavam de trem. Em 1900, já havia 20. Em 1910, 30 circos itinerantes divertiam milhões de pessoas pelo país. Um espetáculo que ganhou destaque nesse período era de 5 irmãos de Wisconsin. Os irmãos Ringling começaram a carreira cantando e tocando instrumentos. Criaram seu primeiro circo em 19 de maio de 1884, quando o espetáculo dos irmãos Ringling se apresentou pela primeira vez. O circo viajou de carroça pelas estradas americanas até 1890. The growth of the Ringling Circus was really phenomenal. They went on the rails in 1890. In 5 years, they doubled the size of their train, from 18 to 38 cars an hour. In the next 5 years, it went up by another 50%. In the next 10 years, up another 50%. Em 1903, os 3 maiores circos eram o Circo Mundial dos Irmãos Ringling, o maior espetáculo da Terra, de Barnum e Bailey, e o Grande Circo de Adam Forepaugh. Mas os Ringling não pararam de crescer. Em 1905, ganharam 50% do circo de Adam Forepaugh. 3 anos depois, compraram o maior espetáculo da Terra de Barnum e Bailey. Em 1908, eles eram donos dos 3 maiores circos do mundo. Depois da temporada de 1918, os circos de Barnum e Ringling se fundiram. O espetáculo unificado viajava em 100 vagões, cada um com 20 metros de comprimento. O trem era tão grande que tinha de viajar em 4 segmentos. Ao todo, tinha 2 quilômetros de comprimento, o maior trem que já existiu. O público comparecia em massa e o circo se tornou um grande negócio. Mas negócios grandes precisam de um marketing agressivo. O circo começou a se promover em grande escala. Os propagandistas do circo cruzaram a paisagem americana a bordo de trens. O trabalho de fazer a propaganda e atrair o público dependia desse transporte. De 1870 ao começo do século XX, o grande circo sobre trilhos teve seu apogeu como a diversão mais aguardada pelo público. Quando se tornou possível transportar espetáculos maiores, os circos viraram verdadeiras minas de ouro. Os lucros eram reinvestidos numa competição para ver quem exibia os espetáculos e desfiles mais suntuosos. Os circos se tornaram imensos e extravagantes. Investimentos maiores implicavam riscos maiores. Os donos dos circos começaram a exigir mais dos trens. Os vagões se tornaram maiores para levarem mais pessoas, animais e equipamento.
Como o trem exigia muito investimento, nenhuma possibilidade de ganho podia ser ignorada. As propagandas começaram a exibir o trem para promover o circo. It was not uncommon for circuses to advertise the fact, and proudly so, that they were a railroad circus. It meant that they were a huge aggregation with great amounts of capital invested in their railroad trains, in their parade wagons, their tents, their equipment. It was a fact that they trumpeted in the loudest possible terms on their posters, on billboards, in their handbills, in their couriers, by every means possible to educate the public that this was a fantastically huge outfit that was going to be coming into town by railroad. Propagandistas do circo chegavam à cidade antes, para anunciar o espetáculo. Andavam de trens comuns, nos chamados vagões de propaganda. Circos grandes podiam ter 3 ou 4 vagões de propaganda. Um deles chegava à cidade 3 semanas antes do circo, outro 2 semanas antes, e o terceiro aparecia poucos dias antes do espetáculo. No exterior, os vagões eram outdoors ambulantes, com o nome do circo e espelhos coloridos nas laterais. No interior, os vagões propaganda levavam verdadeiros arsenais de guerra, pilhas de cartazes e impressos diversos. Uma caldeira ficava sempre quente para preparar a pasta usada para colar os cartazes. Ainda havia lugar para os beliches do pessoal. As equipes chegavam a pregar 6.000 cartazes pela cidade que o trem planejava visitar. Davam convites a lojistas e fazendeiros em troca da permissão de usar suas paredes como outdoors. A situação ficava feia quando as equipes de propaganda de 2 circos se encontravam. This resulted sometimes in one show's advance crew tearing down the paper from another show, or plastering their own paper on top of another show's paper. To combat these ventures, they would often name their crews the brigade or the opposition crew. And these were men that were specially set about to handle the other competing shows' advance crews. And it wasn't uncommon that they might come to fisticuffs or things of that nature. And indeed, the names that were applied to them more or less defined a warlike operation. Uma boa equipe de propaganda deixava a cidade empolvorosa. Quando o trem do circo chegava, a multidão cercava os trilhos, as crianças faltavam na escola e as lojas fechavam. Now to remember that time, there was an oppressive tedium to life. We believed in God. We worked as hard as we could. The next day, the people had to do the same thing over and over again. The circus brought something exotic. What a welcome relief from all of that sameness that went on. Mas nem mesmo as equipes de propaganda podiam reduzir a distância entre os habitantes do campo e a cidade onde o circo se apresentava. W.C. Coop, o gerente operacional do circo de P.T. Barnum, solucionou o problema. Se o circo não podia chegar às pessoas, o trem podia levar as pessoas ao circo. W.C. Coop convenceu as ferrovias a agendarem trens extras para as cidades que recebiam o circo nos dias de espetáculo. As ferrovias concordaram em oferecer desconto aos passageiros que moravam a mais de 100 quilômetros de onde o circo se apresentava. A ideia foi um sucesso imediato. Durante uma temporada, mais de 400.000 pessoas foram ao circo de Barnum e Bailey a bordo de trens de excursão. The zenith circus train operations in the United States probably took place around 1910 and 11, when there were some 30 different circuses operating in the United States by rail. Como os trens de circo geravam muito dinheiro, todos os queriam. Mas operar um trem de 80 vagões era caro. Para aproveitar o interesse do público, circos menores começaram a viajar de trem, mas em apenas 2 vagões.
Os circos de 2 vagões se apresentavam em cidades pequenas do interior. Percorriam as montanhas do Tennessee e da Virgínia. Seguiam a ferrovia do carvão em Kentucky, West Virginia. Exploravam áreas pouco habitadas do sudoeste do Canadá. O primeiro vagão levava o empresário e os artistas. O segundo transportava o resto. Eram produções minúsculas, num ramo onde o tamanho era muito importante. They were really the antithesis of the big flat car operations in the sense that everything was compactly put together, kind of in a disorganized but closely packed way inside the baggage car, but yet they could still get the show up and down each and every day. Um circo de 2 vagões típico tinha um leão, 16 cabras, um camelo, 3 cavalos de tração, um urso, um elefante, 15 pôneis e lona para 3 barracas, uma para as apresentações, outra para os números e outra onde os artistas se trocavam. Carregar e descarregar um circo de 2 vagões era mais fácil. Tudo era retirado à mão na estação de trem e levado de carroça até o local do espetáculo. Os circos de 2 vagões não eram trens particulares, como os grandes circos. Eram puxados por um trem normal de passageiros. Para poder arcar com a viagem, os donos dos circos pequenos inventavam modos de burlar as regras das ferrovias. Por exemplo, se um grupo comprasse 25 passagens de primeira classe, tinha direito a um vagão de bagagem gratuito. Os circos compravam as passagens para conseguir o vagão gratuito. O único problema era que os circos de 2 vagões empregavam até 70 pessoas. Quando o cobrador vinha pegar as passagens, os trabalhadores se escondiam entre os animais e o equipamento. Eles também se aproveitavam usando os anúncios de outros circos como se fossem seus. Bastava trocar um nome pelo outro. Em alguns casos, era mais fácil mudar o nome do circo para o que estava no cartaz. Os irmãos J. Augustus e Elmer Jones eram os reis dos circos de 2 vagões. Durante mais de 30 anos, deram espetáculos pelo país, muitos ao mesmo tempo. Às vezes, eram conhecidos como o show de Cole Rogers, outras como o Oeste Selvagem de Buffalo Ranch. Mas algumas trapaças foram descobertas. Uma vez, usaram cartazes de um circo que anunciava 11 elefantes. Foi um momento difícil. Quando o Circo dos Irmãos chegou, não havia sequer um elefante. In some cases, shows tolerated grift, the shortchanging of people visiting the show, the presence of pickpockets, gamblers, or things of that nature. In order to avoid the heat from one season to another, they'd change the name of the circus. Other times, it was just a poor quality show. And in order to dupe the same people a second year in a row, they might have changed the title of the show. Grandes ou pequenos, os circos sobre trilhos haviam conquistado a nação. A chegada deles nas cidades era um momento de festa e alegria. Mas décadas depois, os circos foram tirados das ferrovias. A crise econômica levou os amados trens circenses para o esquecimento. No século XX, a aliança entre o circo e o trem permaneceu imperturbável. Era a diversão favorita da nação. Enquanto os trens circenses cruzavam o país, outros começaram a notar as vantagens da ferrovia. Todos os tipos de espetáculo quiseram viajar assim. Um espetáculo que se beneficiou com as ferrovias foi o Show da Baleia. A carcaça de uma baleia, preservada em formol, era transportada num vagão especial. It's very difficult to transport a beast as large as a whale around the countryside. One way this was overcome was to have special length railroad cars constructed that could contain the carcass of an entire dead whale.
These would be transported to a suitable site. Sometimes special railroad track would be laid right into the center of a downtown community. At that location, the car would then be opened up. Da cidade. We had a girls' car. All the girls stayed in one car. And at the beginning of the season, you were assigned your particular berth. And if you'd been with the circus several years, you got the honor of having the bottom bunk. If you didn't, you had to climb up to the top one. So I was fortunate that I had a lower bunk all the time. But it was sort of an unwritten rule when you got up to your berth at night. You tried not to step in the face of the person sleeping below you, which could easily be done. Depois de cada apresentação, os integrantes do circo voltavam para o trem. Depois de carregado, o trem partia para uma viagem noturna. Mas viajar de trem não era fácil. Os circos se apresentavam principalmente no verão. O calor dentro dos vagões ficava insuportável. In fact, the performers would go out and sleep on the side of the tracks at night on the grass. It was so hot. And the darn train would pull off and leave them. They'd have to get a bus in pajamas and everything else to get to the next town. O centro da vida social no trem era o vagão-restaurante, que os habitantes chamavam de vagão da torta. You've got to remember, this pie car was open to all performers and all working men and all peoples. Now, these men, these elephant men, had maybe loaded the elephants. The horse people had loaded the horses. So when they came in at night, they didn't have a chance to shower before they get in there. But after a while, you kind of got used to that, and you could turn to somebody next to you who was maybe very, very rich and say, "Hi, how are you tonight?" But that was all part of it. That was part of being the circus and accepting what you were. That was part of the joy. And the food was quite good in there, really very, very good. O principal passatempo de quem viajava com o circo era ver o mundo passando. Durante o verão, sentavam em cima dos vagões para apreciar a vista. Às vezes até dormiam lá. Todas as manhãs, acordavam numa cidade nova. Todas as noites, viam milhares de rostos novos. A vida no trem era a única que conheciam. It was our home. It was all we had. It meant a great deal to us, and we got the same emotional feeling walking into the train at night, even though I had an upper berth that was very small, as, hey, gosh, I'm home. Isn't this great? A vida no trem do circo também era perigosa. Os acidentes nas ferrovias eram frequentes e também atingiam os trens de circo. O pior acidente com um trem de circo aconteceu em 22 de junho de 1918. O trem que levava o circo Hagenbeck Wallace teve falhas mecânicas e ficou parado sobre os trilhos. De repente, um trem do exército vazio bateu em sua traseira. 85 pessoas morreram e 175 ficaram feridas. Depois do acidente, o circo Hagenbeck Wallace perdeu apenas 2 espetáculos marcados. Um testemunho do velho ditado: o show deve continuar. Com o avanço do século XX, parques de diversão, teatros de revista e filmes começaram a competir com o circo e a atrair a atenção do público. A recessão da década de 30 também prejudicou os circos. O público não podia pagar os ingressos. Finalmente, durante a Segunda Guerra Mundial, o alto preço da mão de obra e do transporte levou mais circos à falência. Na virada do século, mais de 30 circos grandes viajavam pelo país. Em meados da década de 50, só 2 resistiam. Como a nação usava cada vez menos o trem, parecia que a mágica era dos trens circenses atingia a reta final.
Em 16 de julho de 1956, as tendas do circo Irmãos Ringling e Barnum e Bailey foram erguidas pela última vez. O espetáculo em Pittsburgh, Pensilvânia, foi visto por 10.000 pessoas. No final, a banda tocou uma música de despedida. A era do trem circense terminara. A pressão econômica se tornara insuportável. A operação de um circo sobre trilhos era inviável na época moderna. The demise of the railroad tent circus was greeted almost like the death of a friend by many people in the circus community. It was a form and a tradition that had existed for over 80 years. People who had literally looked upon the circus as their entire life wondered, was life going to go on? Would the show go on? O circo dos irmãos Ringling se instalou no trem e voltou para sua cidade natal, Sarasota, na Flórida. That trip from Pittsburgh to Sarasota was indeed like a funeral trip. It was extremely sad. People didn't know what their futures were going to be. And I don't think they thought that this thing would ever go out again as it was. And of course, it never did go out as a tent show again. No final daquele ano, o circo de Clyde Beatty, o único que ainda viajava de trem, também teve de desistir. Ironicamente, os circos voltaram à estaca zero em termos de transporte. Passaram a circular de ônibus, caminhão e carro pelas estradas, como haviam feito quase um século antes. In some ways, traveling with a motorized show replicated the same feelings that had existed with the Overland show. Now you again were back to loading and unloading the show and driving the trucks overland between your various engagements. So it meant reduced sleeping hours and more physical labor on the part of the participants within the motorized truck show. Mas viajar de caminhão e trailer também tinha vantagens. No final da década de 50, o sistema de estradas americano estava completo. Os circos podiam alcançar mais plateias do que nunca. Mas esses benefícios não compensavam os problemas que os circos tinham nas estradas. Os irmãos Ringling descobriram que a viagem pela estrada custava mais do que esperavam. Panes, congestionamentos e mau tempo atrapalhavam a programação dos circos. Em 1959, os gerentes dos irmãos Ringling desistiram de caminhões e estradas. Em 1960, o circo voltou a viajar de trem. Mesmo com os tradicionais vagões para animais e passageiros, o trem tinha um aspecto moderno. O motor a vapor fora substituído pelo motor a diesel e o alumínio tomara o lugar da madeira e do ferro. O trem era mais barato porque tinha menos vagões do que antes, já que o circo se apresentava em estádios e não precisava mais levar mão de obra e equipamentos para montar as tendas. O novo tipo de circo cresceu ao longo dos anos e os trens se expandiram junto com ele. O moderno trem Ringling fez tanto sucesso que em 1969 o circo comprou mais um trem. Os dois trens continuam mantendo a tradição viva até os dias de hoje. Life on the circus train really is magical for a few reasons. Number one is the community that you're living in. You're living with people from all over the world, with all different talents and skills, meeting fascinating people. And the proximity of living on the train creates a special bonding with that as well. When I first joined the show, I was on a communal car with 16 girls, and you really have to go with the flow. But living in close quarters on the train is kind of like dorm life. There's always somebody up, somebody awake, or somebody around. So in that fact, there's always company. It's not like you're really ever alone. When people see the circus train, it's always a positive reaction, whether we're riding along the rails parallel to a highway and cars are
keeping up with us to look at the train and look at the people on the train. Or if we're in an urban area and we're going across a road crossing where normally people would honk for a train and become irritated with us, they oftentimes turn off their engines and watch the train go by, and they're always waving. It's a special train that when you see it, you really know it's a circus train. Mas fãs que desejam conhecer os trens circenses do passado ainda têm essa possibilidade. Uma vez por ano, o Museu Mundial do Circo, sediado em Wisconsin, opera um trem circense da virada do século. Puxado por uma locomotiva a vapor, o trem leva a coleção de vagões históricos do museu através do interior até Milwaukee. Quando o trem chega, a equipe descarrega os vagões da mesma forma usada há quase um século. Os vagões integram um grande desfile pelas ruas da cidade. Milhares de espectadores fascinados tentam captar o circo como era no passado. Poucos resistem a esse evento. P.T. Barnum ficaria orgulhoso se estivesse presente.